Olá, bom dia a todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse é Amanhecer com Cristo. Precisamos só achar um jeito. Vamos nos harmonizando com essa música do grupo Acordes. Que vocal mais lindo. Vamos ajudar E se chama Anjos. mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente. Tem muito a ver com o tema de hoje e nós vamos ver por quê. Tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades. Sejam todos bem-vindos, aqueles que chegam agora, aqueles que vão assistir depois, que possamos nos harmonizar e ir nos aquietando intimamente com essa canção. A liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E vocês, vamos lá, agora! Bom dia! Bom dia. Sejam bom dia, todos Célia. Bom dia, bem-vindos. Simone. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Que nós tenhamos uma segunda-feira de muita paz, de muito amor, né? E de muita produtividade. Então, com essa música do grupo Acordes, chamada Anjos, que nós nos harmonizamos com essa letra belíssima, né? De um mundo onde o amor há de reinar e vai reinar através de nós, das nossas atitudes. Então vamos juntos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com o coração repleto de gratidão por estarmos aqui vivos, com saúde, podendo refletir, aprender sobre a mensagem do Cristo, vivenciando, mesmo que com dificuldades, mesmo com doença do corpo, da alma, que faz parte desse processo, que possamos ter resignação, paciência, humildade para compreender o aprendizado que há nessa trajetória. Que possamos relembrar das virtudes que já temos, que já conquistamos e aquelas que estamos no caminho de conquistar. Pois é através delas, como vai dizer Oswaldo Mello na mensagem de hoje, que nós vamos conquistar de fato esse mundo, e mais do que o mundo lá fora, esse mundo íntimo nosso, nos aproximando do Pai, da espiritualidade amiga e desse ser de perfeitos que Jesus tanto nos falou. Então é com essa mensagem, com essa prece, que nós damos por iniciado o nosso Amanhecer com Cristo. Oi Aline, bem-vinda, bom dia. O Amanhecer com Cristo de hoje, a palavra ali de Oswaldo Mello, é de autorreflexão, é de autopercepção.
Então nós não vamos nem aprofundar tanto hoje, mas trazer questionamentos, né? Fazer questionamentos para nós mesmos, para que ao longo da semana a gente possa refletir, degustar um pouquinho sobre esses autoquestionamentos e aquilo que a gente ainda não souber responder, anotar num papelzinho para que a gente pense, hoje eu não sei essa resposta, mas amanhã eu vou me perceber melhor e talvez eu consiga responder. Então vamos juntos? Então, novamente um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E só vou apresentar o livro novamente, é as Epístolas aos Espíritas, de Oswaldo Melo, pela FEC. E a epístola de hoje é a 19ª, e se intitula Como Vencer o Poder do Mundo. Vamos à leitura. Espíritas, o mundo vos espia e acompanha os passos. O mundo é uma sentinela vigilante que não perde tempo. O mundo sabe, aprecia e vê as vossas obras. Aplaude as más e não dá valor às boas. As vossas obras são, pois, o vosso juiz. E aqui a gente lembra, né, a importância das obras, né? Nós seremos julgados pela nossa própria consciência por aquilo que a gente já fez, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente já consegue produzir. Não é aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, o que a gente está produzindo? Quais são as obras que nós temos planejado, que nós temos em mente? Pode ser que hoje eu estou um pouquinho mais vulnerável e não consigo fazer muita coisa. Mas essa vontade, essa intenção de fazer o bem, de realizar algo em prol do próximo, em prol de mim mesmo, porque é um crescimento, um aprendizado para nós mesmos. O que a gente está fazendo? Qual é a obra que nós temos na meta, nos planos para hoje, para essa semana que está se iniciando? E vejam que não é coisas grandiosas, coisinhas pequenas do dia a dia, porque seremos vistos, né, cada um conforme as suas obras. Então a gente não pode deixar de ter em meta, ter esse olhar para nossas obras, pois diz Oswaldo Melo ali, ela é o nosso juiz. E a cobrança vem de nós mesmos, da nossa própria consciência, que às vezes a gente passa o dia sem fazer algo, não é? Ah, hoje eu não vou fazer nada. E aí no final a gente não se cobra, poxa, podia ter feito isso, eu tenho tanta coisa para fazer, acabei não fazendo. Então vejam que essas pequenas cobranças que nós fazemos para nós mesmos, a nossa consciência acaba cobrando em menor ou maior grau, conforme aquilo que a gente se planejou, tinha como objetivo e acabou não fazendo. Então que a gente possa aproveitar cada instante para crescer, para aprender, para produzir e até mesmo para o ócio criativo, não é? Às vezes a gente está cansado, mas é importante também que a gente tenha um ócio criativo e produtivo. Fazer nada também é importante, desde que seja um momento de intimidade consigo mesmo. Um momento de tranquilidade, de reanálise, de meditação, de leitura edificante, de contemplar o belo, não é? Isso tudo são fortalecimentos, sustentações que nós vamos buscando para nós, para que a gente possa de fato fazer a obra, produzir. E nessa parte aqui ele também nos chama a atenção que esse mundo é também o mundo exterior, como ele fala, que aplaude as más obras, né? Aplaude as más e não dá valor às boas. Quer dizer, na fase em que nós estamos, no mundo ainda de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, ainda há essas pessoas que só pensam em valorizar o que não é bom, dão importância às tragédias, ao invés de olhar as coisas boas que estão acontecendo, o que está mudando realmente. Estamos em fase de transição, de mudança. E ele diz que o juiz, né, nós mesmos temos que nos julgar, né? Nós somos os únicos que podemos nos julgar. Nós não devemos julgar os outros por isso mesmo. E continuando.
Aqueles que já empreenderam um esforço para vencer o mundo, por ele mais são observados. Ele só se convencerá de que verdadeiramente o quereis abandonar e vencer, quando boas forem as vossas ações e trouxerem o cunho da humildade. Enquanto houver quem se sinta preso às atrações mundanas, é por isso mesmo escravo do mundo. Aquilo que a gente não consegue viver sem, né? Aquilo que nos domina, nos torna escravos, né? Seja objetos, seja pessoas e seja sentimentos, né? Vícios, paixões, aquilo que a gente está dominado por aquilo, não consegue se desprender, nos torna escravos. E isso é um convite a esse olhar atento em relação aos nossos hábitos, ao nosso modo de viver, as nossas condutas perante o outro, perante a nós mesmos, as nossas escolhas. Vejam que a gente já tem essa capacidade, não é? A doutrina espírita nos convida a essa reflexão, a esse raciocínio lógico, para que faça sentido. Porque quando não faz sentido, tem algo errado. Então, não está fazendo sentido. Por que eu gosto tanto daquilo? Por que eu vivo em busca disso, seja lá o que for, não é? Mas que está nos tornando escravos daquilo. Aquilo está me dominando. Seja o vício que for, a paixão que for, o bem material que for, ou o relacionamento que for. Às vezes nós nos tornamos escravos de alguém, não é? Numa situação, num relacionamento de domínio, e nós não percebemos. Nós não conseguimos ser nós mesmos, não conseguimos ter esse momento de reflexão para desenvolver as nossas próprias virtudes, as nossas próprias obras. Então vejam que como é amplo essa reflexão que Oswaldo Mello nos proporciona nesse momento, porque quando ele fala, como bem falou Evandro, né, de vencer o poder do mundo, nós podemos refletir das duas formas, tanto o mundo lá fora, enquanto sociedade, né? As questões materiais, as questões terrenas, mas esse mundinho interno que está aqui dentro de nós. Porque esse convite ao autoconhecimento, à reforma íntima, nada mais é do que conhecer a nós mesmos e vencer, lapidar aquilo que ainda é equivocado aqui, acender, não é? Aquilo que é de belo e bonito, que vem do divino que há em nós, que às vezes está apagadinho. Porque a gente está mais focado no mundo lá fora, nas questões terrenas, do que nesse tesouro interior que nós temos. Então esse é o grande convite de hoje, a grande reflexão íntima para ao longo dessa semana, não é? Que a gente possa refletir. E se a gente não consegue nesse momento, anota num papelzinho para durante a semana a gente pensar um pouquinho sobre quais virtudes eu já estou conquistando, qual eu estou a caminho. O que me escraviza hoje? O que me domina e eu não consigo viver sem? Não é? Os meus minutos, horas e dias da semana, eu fico fazendo tal coisa. Isso eu estou me voltando mais para questões espirituais, que me edifica, que me sustenta, que me nutre, ou para questões que me escravizam, que me trazem sofrimento, cansaço físico e mental. Me sinto desanimado depois que eu corro atrás disso. Então vejam que são apontamentos que nos direcionam ao que de fato nós estamos caminhando. Que obra é essa que nós estamos construindo? E ele continua: faz-se necessária a renúncia. Renunciar às coisas do mundo é dar prova da verdadeira coragem. E aqui ele faz um chamamento para todos nós, que faz-se necessária a renúncia. Renunciar às coisas do mundo é a prova da verdadeira coragem. O que ele quer dizer com isso? Que devemos renunciar, mas renunciar, abdicar das coisas do mundo de maneira consciente, sabendo que aquilo será melhor para nós, mas de uma forma raciocinada, entendendo que aquilo realmente não nos faz bem, que nós podemos mudar através disso, e tendo fé no futuro, sabendo que nós somos espíritos mortais, isso lá só servirá
de forma momentânea. E a materialidade, né? Que para que nós estamos encarnados? Para nos melhorar mais rapidamente. Como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. E ele segue. Só um comentário antes da gente seguir. Essa reflexão aqui, né, nos convida ao autoquestionamento, né, a autopergunta, porque nós estávamos acostumados a pensar sobre os outros quando a gente lê alguma coisa. A gente sempre lembra de alguém, mas lendo e colocando um espelho na nossa frente, não é? Olhando para nós, olho no olho, como é difícil. Já fizeram esse exercício de olhar no espelho e olhar nos seus próprios olhos? Tenta ficar 5 minutinhos na frente do espelho, olhando para os próprios olhos e fazendo esses questionamentos. É extremamente dolorido, mas é muito bom, é muito importante, porque ajuda nesse crescimento e nesse olhar para nós mesmos. É algo físico? Mas a gente precisa para se sentir tocado. Nós ainda não conseguimos ler algo e sentir intimamente mexidos e tocados, não é? Nós estamos trabalhando para isso. Nós ainda somos muito terra a terra. Então, quando a gente faz esse autorreflexo, esse autorretrato, olhando para o espelho mesmo, é muito diferente, muito diferente. Experimentem fazer. Então, aqui nessa parte nos convida de fato a pensar, né? O que eu já estou disposto a renunciar? O que a gente está disposto a renunciar da nossa vida? É difícil, porque a gente é muito apegado a muitas coisas, não é? Quando a gente pensa até no desligamento, né? Na morte de um ente querido, de alguém que a gente ama, nós não estamos prontos e nem dispostos a renunciar a isso. É o meu filho, é o meu marido, é a minha mãe. Veja que a gente usa pronomes de tratamento de posse mesmo, né? Pronomes possessivos. É meu, né? É minha. Nós ainda temos essa dificuldade. E a doutrina nos prepara ao longo de todo o estudo, ao longo da sua fala consoladora, para tudo isso. Mas às vezes a gente não para pensar. Então que a gente inicie com algo material. Será que eu estou disposto a largar disso? A renunciar a isso porque não preciso mais? Porque não, né? Eu já entendo que a importância é o espiritual e não o material, que os laços são eternos, que a gente não se afasta, que a gente não perde ninguém, porque ninguém é de ninguém, não é? Nós estamos aqui para nos completar, para aprender um com o outro e nos amar. Então vejam que é um leque de possibilidades de reflexão que o Oswaldo nos proporciona aqui. Quero dar bom dia para a Dai, para a Mafalda, para a Nelore. Bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade. Bom dia. E seguindo. Por isso, aqueles que desejem oferecer resistência à força sugestionadora do mundo devem saber que para tal conseguirem se faz mister coragem e fé. Quando o mundo vê que dele se desgarra um espírito, mais o aperta e apua, perseguindo com atenções de toda a espécie. O Evandro vai explicar o que é o apua e qual o contexto aqui, né, dentro desse texto. Quer dizer que cada vez mais que o mundo nos vê mais espiritualizados, mais a cobrança sobre nós é maior, né? Nós nos cobramos mais e as pessoas também veem essa mudança como algo diferente. Muitas vezes nos apertam, quer dizer, eles nos questionam: por que você está mudando dessa forma? O que você não quer mais saber disso ou daquilo? O que só pensa em ir para o centro espírita? O que só pensa em ficar nos estudos? E o que eles não veem é a nossa real mudança, né? Que a gente começa a se desligar das coisas materiais, não se importa mais tanto com dinheiro, com posses. E essa é a diferença que ele está dizendo aqui. E também as tentações de toda a espécie. Quer dizer, o mundo, a espiritualidade ainda equivocada, vai de todas as formas nos tentar em todos os nossos
ainda as nossas más inclinações. É isso que ele quer dizer aqui com a aperta e a pua. Maravilha, né? E ali quando fala essa questão, nos lembra quando o evangelista João vai falar lá em capítulo 16, 33, que Jesus vai falar dessa questão das aflições, que ele venceu o mundo, né? Que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé, porque ele venceu e nos ensina como vencer, não é? Ele é nosso modelo. Então, à medida que nós vamos de fato seguindo ele, caminhando com ele, nós vamos aprendendo a vencer também. Mas vejam que não é um passe de mágica, né? Ah, não me preocupo mais com questões materiais, com dinheiro, com não sei o quê. Então é cada um no seu momento, né? Cada um aqui está num momento de desprendimento, de renúncia. E o pouco que a gente já consegue renunciar é uma grande conquista. Veja que nós somos crianças espirituais, nos diz Joana de Ângeles, não é? E como criança está aprendendo a engatinhar, aprendendo a se desprender de pequenos laços, de pequenas rusgas, né? Que maravilha quando a gente já consegue não ficar preso a uma rusga e levar aquela mágoa, aquela tristeza, que o outro nem tá sabendo que eu tô carregando isso e manchando o meu perispírito, fazendo mal para mim mesmo, né? O outro segue a vida e eu tô aqui às vezes carregando isso comigo. Então é renunciar tudo isso, é uma renúncia de tudo que não nos faz bem, de tudo que não nos completa. A Célia colocou uma contribuição ali muito legal. Deixa eu abrir aqui, Célia. Ouvi uma vez numa palestra que se quisermos usar o pronome possessivo, devemos inverter em vez de dizer ele é meu, de dizer eu sou dele. Isso demonstra nossa disposição a servir e auxiliar. Olha que maravilha, isso mesmo, isso mesmo. A gente sempre se coloca acima do outro, não é? No domínio, como se nós fôssemos melhor que o outro e tudo me pertence, e não como eu servidor, né? Eu estou à sua disposição. Então, olha que exercício bacana. Obrigada, Célia, por compartilhar. E é um exercício mesmo, nos colocarmos assim, diminuir o orgulho, diminuir essa vaidade, que o humilde, né, ele fala tanto de humildade ali, o humilde, ele é aquele que aceita o outro como ele é, não é? O humilde compreende que cada um está no seu momento e que eu aceito, eu respeito o outro por ser assim. Eu não preciso me colocar acima do outro para me sentir mais importante. Entende que somos iguais. Então esse exercício é muito bacana, é muito importante sim. Obrigada. E dando sequência, porque necessário é que o mundo seja assim o vosso juiz. Deus a ninguém julga, nem Jesus também julga a ninguém. As obras que fazeis no mundo, essas sim é que vos julgam. E isto porque a palavra de Jesus é a luz para os que se acham em treva, a fim de que conheçam as suas obras, os julgam. Convém, pois, que sejais, ó espíritas, vigilantes. Olha que bacana, né? Há quantos milênios nós estamos presos nessa ideia de que Deus nos julga e que Jesus nos julga. Que um dia chegará o julgamento final, não é? E aí aquilo que eu fiz, nossa, como se fosse um Deus que pune, um Deus que não quer o nosso bem e o nosso amor. E a gente perde a oportunidade de a cada dia nos autoavaliar, nos auto-questionar. Veja que não é um julgamento de dor, de chicotear, de ó vida, ó céu, não é? É de autoquestionamento mesmo, é aquilo que a gente está sendo convidado aqui a refletir em cada questão, em cada qual virtude eu já conquistei, o que eu estou disposto a renunciar e fazer uma meditação profunda em torno disso. Quais obras eu já estou conseguindo praticar? Quais são as boas obras que ao longo da minha caminhada eu já me lapidei e consegui colocar em prática, cultivar? Então é muito para nós. E esses vigilantes, né? É vigiar a nós mesmos, é olhar para nós mesmos e não mais para o outro. Não é a janela da vizinha que tá suja, é a minha que tá suja e eu tô olhando para fora e julgando a vizinha ainda que tá com a janela suja.
Então é um convite em primeira pessoa, né? Eu, sempre eu. Como eu me vejo, como eu me percebo. E não mais com os pronomes possessivos, né, Célia? Não mais com terceira pessoa. Eles, aquelas pessoas, a sociedade é assim. Não, eu sou assim. Eu faço parte da sociedade. A sociedade não é nada se não somos nós. Então, a reflexão é eu. Na música inicial falava que um dia todos nós seremos anjos, não é? E que o amor há de reinar. E para que o amor reine, cada um de nós temos que praticar esse amor. Então começa por mim, começa no eu, na primeira pessoa. Seguindo então. Só me fez lembrar sobre o dever que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever, o primeiro é para comigo, né? Primeiro para com a pessoa, com o espírito imortal. Porque eu tenho que estar bem, eu tenho que me sentir bem para poder fazer o bem ao próximo. Então o dever começa para comigo, depois em função do próximo. E também observar, né, que vencer o mundo é consultar a nossa consciência, onde estão as leis de Deus, né? A pergunta 620, né? Onde está escrita as leis de Deus na nossa consciência. E continuando, vencer o mundo é vencer os erros do mundo. Aborrecer o mundo é ter a certeza de que o espírito é criação divina e que as coisas materiais não são virtudes que enobreçam. Porque aborrecer o mundo não é aborrecer a ninguém, senão ao erro. É desistir de continuar sob o domínio das coisas fúteis. A mentira aborrece a verdade. Quem não quiser ser do mundo, dirá a verdade. Mas a verdade não agrada ao mundo. A lisonja e os elogios não devem agradar nem caber na boca dos que querem progredir espiritualmente, porquanto os maiores amigos do mundo são a lisonja e o elogio. E aqui não é aquele elogio no sentido de que acresce, né, que auxilia o outro, construtivo, mas no sentido de bajulação mesmo, dizer por dizer, para querer ser bem visto, olha como ele é legal, como ele é bonzinho. Então é nesse sentido de que escraviza mesmo, como ele fala ali, num domínio de coisas fúteis, não é? Só por dizer, não é algo do coração que eu quero que o outro melhore, que o outro cresça, para que ele se sinta sereno nessa caminhada e siga adiante, mas porque eu quero bajular ele mesmo, sabe? Então é nesse sentido. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente é muito 880, não é? E o amor, a prática do amor, de autocuidado para com o outro, de caridade para com o outro, passa também por um sentido de dar um feedback para o outro, mas quando é construtivo, quando é com amor, usando de fato, né, aquela peneira de Sócrates lá, né, é útil, é verdadeiro e é com amor, então posso fazer. Não é algo que vá prejudicar. Agora, não é útil. Não é de verdade, é só para bajular o outro. E também não é com amor, é só para eu parecer que eu sou bom. Então não é necessário, é fútil, não é? Então vejam que a gente tem que pensar sempre na intenção, né? Já nos dizem os espíritos, qual a intenção desse movimento? Qual a intenção desse teu ato? Então é isso que vale, a nossa intenção. E ele nos dá a resposta, né? Esmagai a vaidade. O mundo insufla e inspira desejos de grandezas terrenas, posses e conquistas materiais aí ficam. A virtude espiritual é atributo dos que vencem pela humildade, não passa, é eterna. O mundo vive a vida mentirosa dos falsos prestígios, dos maus preceitos. Sede vós aquilo que valerdes pelas vossas boas obras. Tornai-vos amantes dos bons preceitos, não esquecendo o maior deles, amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Rejeitai as obras do mundo, e, com isso, dareis sinal de amor, por aquele que ama, atrai o pecador pela prática do amor. Vencei o mundo como Jesus ensinou a vencê-lo, amando ao vosso próximo, perdoando aos vossos inimigos e resistindo às tentações. Vencereis, sereis então felizes. Olha que legal, né? Nos fez lembrar a questão 922 do Livro dos Espíritos, que vai falar na felicidade relativa, né? Que ele fala que faça tudo isso e você vai ser feliz. E lá na questão 922, que vai falar da felicidade relativa, vai nos dizer que o que é necessário para ser feliz agora, né? Nesse mundo ainda que estamos em aprendizado. E aí ele vai dizer a posse do necessário, a fé no futuro, não é? Então, quando a gente pensa na posse do necessário, é questões materiais. O que é necessário? Então, aqui a gente já vai fazendo aquele filtro e aquela análise, né? Aquela pré-análise sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente tem. A fé no futuro, as obras que nós vamos fazendo vão nos auxiliando nessa fé no futuro. Pode ser que hoje não dê certo, pode ser que hoje eu não consegui, mas a fé, a confiança de que isso vai fazer diferença lá na frente. Posso não ver resultado agora, mas lá na frente vai ter. E a consciência tranquila é o terceiro item, né? Para felicidade relativa, nos dizem os espíritos. E fazendo tudo isso, nós vamos ter uma consciência tranquila. Deitar no travesseiro e estar tranquilo, né? Fazer aquela pergunta que Santo Agostinho nos convida. Fazer aquela pergunta também, eu acho que é Joana de Ângeles que fala que é feliz daquele que deita no travesseiro e não tem nada contra o seu irmão, né? E se questiona. Não sei se é Joana, me corrijam aí se estiver errado, não lembro quem que falou. Mas quando você questiona, né? Feliz daquele que não tem nada contra o seu irmão, que ninguém tem nada contra ele, que é o que ele falou ali, que o Evandro leu para nós, né? Dos inimigos, o perdão dos inimigos, das ofensas, trabalhar isso e de fato amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Que é o mais importante, e aprender a amar o outro. Que essa seja nosso convite à prática, à reflexão na semana que se inicia, que possamos ter uma semana abençoada, de muita reflexão, com eu na primeira pessoa, como eu me vejo, como eu me percebo diante de tudo que for nos acontecendo, sem questionar e julgar o próximo. Então, só agradecer a todos pela presença nesse amanhecer. E mais uma vez agradecer a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso modelo e guia, a espiritualidade amiga, por esta manhã de reflexão. Que possamos nos questionar sobre nós mesmos, sobre nossas obras e o que precisamos fazer para vencer a nós mesmos. Que possamos ter uma boa semana, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, queridos. Boa semana, muita paz. Um grande abraço para quem está aqui agora, para quem vier depois. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau a todos.